Seja bem-vindo a essa aula que, sinceramente, é uma das minhas favoritas. A gente vai abordar o tema de compulsão alimentar dentro do nosso terceiro pilar, o pilar do amor próprio. A gente já falou sobre o déficit calórico, a gente já falou sobre consistência. Eu espero que você tenha entendido a construção necessária sobre amor próprio. Se você não entendeu, eu vou te mostrar agora uma das consequências se você não conseguir ter amor próprio nesse processo. Vamos falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Tema cada vez mais recorrente porque a frequência aparentemente realmente está maior. Vemos cada vez mais pessoas relatando, falando sobre isso, se sentindo cada vez mais nessa situação. Aquele exagero, aquele descontrole, comida de maneira exagerada. Primeiro a gente tem que entender um conceito muito básico. Essa imagem é a que a gente associa mais facilmente à compulsão alimentar. É comer tudo, é comer muito hambúrguer, pizza, doce, refrigerante, aquele exagero de coisas gostosas, coisas calóricas. Mas deixa eu te contar um segredo. A compulsão alimentar normalmente começa com esse tipo de alimento. A compulsão alimentar acontece com a pessoa que está morrendo de medo de comer e quer comer coisas para não se sentir culpada. Por quê? Porque a relação dela com a comida está muito prejudicada. A relação dela com ela mesma também provavelmente está muito abalada. A construção de amor próprio provavelmente está muito enfraquecida. E aí ela vai lá na geladeira e fala, nossa, eu preciso comer. Não é nem fome, mas eu preciso comer. Mas eu não posso comer carboidrato, eu não posso comer mais calorias. Então eu vou pegar o brócolis aqui que está na geladeira, que eu sei que não tem caloria praticamente, vou colocar um pouquinho de ketchup para comer. Começa assim. Depois, aquela ansiedade de comer já acabou as coisas que podia. Então vai qualquer mistura que pode até parecer bizarra. Por exemplo, o pão envelhecido lá na cesta com doce de leite, leite condensado. E aí você começa a fazer as gororobas mais mirabolantes. Eu não estou inventando. Realmente são situações parecidas assim. São coisas que você fala, nossa, mas isso nem é gostoso. Por que a pessoa está comendo? Porque ela não está comendo aquilo para sentir gosto. Não é necessariamente para sentir prazer. É um vazio que ela busca preencher com comida. E aí nisso aparecem as bizarrices, as coisas mais mirabolantes. Não é necessariamente sobre prazer, não é necessariamente sobre sabor. Deixa eu te contar algumas estatísticas. 1 de cada 5 indivíduos em compulsão alimentar vai consumir mais de 5.000 calorias. Então isso não é somente sobre sabor. Não é somente sobre sabor que 1 em cada 10 indivíduos vai consumir mais de 6.000 calorias num episódio de compulsão alimentar. É sobre um vazio, é sobre uma necessidade de precisar colocar para dentro que a pessoa dificilmente consegue até explicar. Episódios de 5, 6.000 calorias, a gente está falando de lanches grandes com sorvetes, milkshakes e batata frita acompanhando. Não é pouquinha coisa. Isso pensando em coisas realmente calóricas. De repente, como eu falei, pode começar com coisas muito mais leves e a hora que você vai ver o montante é um volume de comida muito absurdo. Dos indivíduos em programas de redução de peso, uma boa porcentagem tem compulsão. Episódios aí que podem variar até 78 minutos. É um transtorno alimentar muito comum que atinge uma grande parcela da nossa população. Daqui estão os dados para vocês. É mais comum e mais frequente do que se imagina. Mas talvez você não escute, porque a pessoa que sofre por isso tem vergonha. Eu vou te falar um pouquinho sobre isso também. Características da compulsão alimentar, da pessoa com compulsão alimentar. Uma coisa que a gente precisa entender primeiro. Episódios recorrentes de compulsão alimentar. Primeiro a gente tem que entender o que é um episódio de compulsão alimentar, para depois diferenciar para o transtorno de compulsão alimentar. Quando a gente pensa em episódio de compulsão alimentar, tem 2 características importantes. Primeiro, uma ingestão exagerada num período determinado de uma quantidade de alimento muito maior do que seria realmente consumido em condições normais. Segundo, a sensação de falta de controle sobre a ingestão. Controle é uma palavra-chave sobre compulsão alimentar. A pessoa tem essa sensação de falta de controle. Lembra disso. Se a gente tiver essas 2 características associadas
com pelo menos 3 desses aspectos que eu vou listar, a gente tem um diagnóstico de compulsão alimentar episódio. Comer mais rápido do que o normal. Então aquela coisa de comer de maneira rápida, apressada, vai na geladeira, pega, fazendo outras coisas. Isso é uma característica que para a caracterização, diagnóstico de um episódio de compulsão alimentar. Assim, como comer até se sentir desconfortavelmente cheio, você come tanto que depois você sente até aquele desconforto, barriga doendo, você não consegue nem deitar, dormir direito, achar uma posição confortável. Comer grandes quantidades na ausência física de fome. Então você não está sentindo fome, mas você está comendo. E aí é que eu vou fazer um adendo. Fome é diferente de vontade de comer. Você sabe diferenciar isso? Fome, qualquer coisa que tiver na sua frente, você vai querer comer. Então, por exemplo, você está com fome. Não tem muita coisa aqui, mas tem esse pãozinho aqui que eu comer. Quero, por favor. Se você está com vontade de comer, você abre a geladeira, você fica lá pensando, o que será que eu quero, hein? Aí você fecha e abre de novo para ver se a geração espontânea faz aparecer um alimento diferente ali que dê vontade. É diferente. Consegue entender que vontade de comer você já tá colocando o aspecto, aquele cara, deixa eu pensar, isso aqui seria bom agora? Fome aquela coisa, nossa, isso eu quero. Então a pessoa não tá nem com fome, mas ela tá comendo num episódio de compulsão alimentar. Ela tá comendo também de maneira escondida, correndo, fugindo, sentindo vergonha. Então, uma característica muito comum de pessoas em compulsão alimentar é pessoas que moram, por exemplo, com os pais ou com outras pessoas em casa, esperar todo mundo dormir para abrir a porta rapidinho, ir lá na cozinha, comer sem que ninguém perceba. Praticamente andando na ponta dos pés para não fazer barulho. Por quê? Porque ela tem vergonha. Vergonha dela. Ela sente aquilo como algo errado, como algo embaraçoso. Um paciente que passa por um episódio de compulsão alimentar, ele tem o sofrimento como algo marcante da compulsão. E se esses episódios acontecerem pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, aí a gente vai estar com um diagnóstico de transtorno alimentar de compulsão alimentar. Falei sobre episódios, agora eu estou falando sobre o diagnóstico de uma doença, um transtorno alimentar. Compulsão alimentar, se isso acontecer pelo menos uma vez por semana num trimestre. É difícil a gente determinar, especificar e falar, olha, compulsão alimentar vem disso, mas a gente tem parâmetros irreais em relação à nossa sociedade pensando em corpo, pode associar com transtorno de imagem, dificuldade com autoaceitação, construção de amor próprio, que eu já falei com vocês agora também, dietas extremamente restritivas, são cenários que fazem parte de um episódio de compulsão, do transtorno de compulsão, da bulimia, que também anda muito próximo a essas características. Aí a gente associa restrição calórica, problemas pessoais, emocionais, pressão, fatores genéticos, inclusive. Tudo isso pode favorecer um episódio de compulsão. A gente tem que ser cuidadoso. Às vezes a gente escuta aquela frase, restrição gera compulsão. Não, vamos com calma. Restrição calórica, déficit calórico leva a compulsão? Não necessariamente. Restrição de alimentos, tirar arroz, feijão, pão, gera compulsão alimentar? Não necessariamente, pode ser um fator de risco, principalmente se for algo drástico, tirar um alimento cultural, social como arroz e feijão, mas a gente não pode fazer uma relação tão direta e simplória. A gente tem diversos fatores sociais, culturais, ambientais, inclusive genéticos que determinam a compulsão alimentar. Tudo bem? Mas, se a gente tiver esses fatores e a gente tiver algumas situações de risco, por exemplo, uma situação em que você quebrou a regra, ou que você tem uma alteração de humor ou uma situação adversa, ou que você sente fome, isso podem ser gatilhos para a compulsão. Lembra que eu falei daquela questão que é muito importante na compulsão, que é a sensação de falta de controle? Um dos gatilhos mais comuns é quando a pessoa se sente fora do controle. Então, por exemplo, agora, se você está tendo uma alimentação organizada, eu te ajudei a fazer isso. Você está fazendo isso pelas planilhas, pelo aplicativo ou pelos modelos prontos de dieta que eu já passei para vocês. Se algum dia você não conseguiu fazer isso, você quebrou a regra que você tinha estabelecido, você tem a sensação de falta de controle, isso pode ser um gatilho importante para você ter compulsão. Então é importante a gente conversar sobre isso.
Lembra da nossa aula sobre idealização de consistência? Se você não lembra, eu vou pedir para você retomar. Ela está lá no segundo pilar. Mas ela é sobre isso. Você não ter essa ideia de idealização, essa perfeição, para você entender que nem sempre você vai fazer 100%, nem sempre você vai ter o controle de tudo, para conseguir passar melhor por esses momentos. Lembra, retoma aquela aula se não tiver fresco na memória, tá? Ela realmente é importante. Para evitar aquela situação de pé na jaca e a porteira aberta, do tipo, então quer saber? Agora eu vou comer tudo, né? Agora eu tô ou eu tô triste, então eu tô mal, eu vou comer tudo que tiver aqui, é isso aqui, ser a falta de controle e virar um episódio de compulsão. Ou uma dieta extremamente restritiva, então lembra, também vai com calma para isso não favorecer também episódios de recorrência de compulsão alimentar, certo? Outra coisa fundamental, estamos falando sobre amor próprio, a gente está falando sobre aceitação, a gente entendeu que aceitação é uma escolha que não tem nada a ver com conformismo, mas aceitação é entender também o nosso biotipo. Eu adoro trazer esse exemplo aqui, essa imagem, porque é comum a gente escutar falando, se eu queria ter um corpo de atleta. Corpo de atleta, que atleta? Aqui, por exemplo, eu trago diferentes atletas olímpicos da delegação britânica, em Olimpíadas. Qual corpo de atleta você queria ter? Qual corpo de atleta você tem mais facilidade para ter? Qual você pode trabalhar para ter? Como você pode aperfeiçoar o seu corpo tirando aquela imagem idealizada que você tem de perfeição? Vamos focar? Vamos entender quais são as medidas e os objetivos que a gente realmente está focando? Entender que aceitar é o primeiro passo para ser bonito e saudável. Esse processo de emagrecimento que a gente está construindo não é para que você seja feliz no final, para que ao atingir o peso que você sempre sonhou, você seja feliz. Eu espero que você já tenha entendido que a felicidade tem que te acompanhar nesse processo. Porque senão você nunca vai se sentir bonito, bonita, bela, saudável. Até porque ninguém cuida de um corpo que não gosta. Então se você está esperando emagrecer para se sentir feliz, é sinal que você não gosta do que você está vendo. Ninguém cuida realmente do que não gosta. Se você não gosta de você, se você não gosta do seu corpo, você não vai realmente se cuidar. Você vai ter muito mais características de agressividade, de não aceitação, que não vão te ajudar nesse processo. Então, é fundamental você se valorizar. Muda uma roupa, muda uma maquiagem, muda o cabelo. Se sinta bonita, se sinta bonito, independente do seu peso, independente da sua idade, independente do número de roupa. Sinta-se bem e busque ainda melhorar, ainda mais. Nada te impede disso. Eu não quero que você se conforme com como está. Eu quero que você busque ainda mais. Eu só não quero que você se martirize e se odeie por um número. Você é muito mais do que um número e você pode trazer muito mais do que números como resultado. Retomando para a nossa rotina aqui da compulsão alimentar. Quando a gente tem diagnóstico de tratamento da compulsão alimentar, o tratamento vai depender da gravidade daquele episódio. De acordo com o número de episódios na semana, a gente tem diferentes gravidades, diferentes níveis em relação à compulsão alimentar. E aí esse tratamento ele vai ter diferentes estágios. Ele pode ser uma remissão parcial. Então a pessoa já está se sentindo bem e a frequência de episódios passa a ser inferior a um episódio por semana por um período longo. E se depois de um período já não tiver mais acontecendo episódios de compulsão alimentar, aquelas situações de falta de controle estiverem controladas, ele está em remissão completa. Causas que podem estar associadas a um fator de risco para a compulsão alimentar: desordem bipolar, uso ou situações de depressão, situações de bulimia, ansiedade, transtorno de imagem, síndrome de intestino irritável, fibromialgia, abuso de substâncias. Tudo isso pode facilitar episódios de compulsão alimentar. Então tem aspectos aí muito variados para que uma pessoa possa desenvolver uma situação drástica, crítica e importante como essa. O tratamento pode ser baseado farmacológico, claro que com o acompanhamento de um médico psiquiatra capacitado,
com antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, entre outros medicamentos que vão ajudar nessa questão aí do controle, de se sentir bem e bem-estar. E é muito importante a gente entender o seguinte: a dieta é óbvio que tem um papel muito importante no tratamento de uma compulsão alimentar, para evitar que uma pessoa tenha compulsão alimentar. Mas se uma pessoa já tiver esse diagnóstico, dieta não trata, dieta não cura. É fundamental ter o acompanhamento em terapia, um psicólogo capacitado para acompanhar esse paciente e também as pessoas que estão com esse paciente. Aqui, inclusive, eu trouxe esse slide que tem alguns pontos fundamentais sobre os transtornos alimentares que cabe muito bem nessa situação de compulsão alimentar. Muitas pessoas com transtorno alimentar têm uma aparência saudável, por mais que seja doente. Às vezes aquela pessoa que você vê no Instagram com um corpo aparentemente lindo, você fala, nossa, que pessoa magra, eu seria tão feliz se eu fosse aquela pessoa, que às vezes aquela pessoa não está feliz. Às vezes aquela pessoa sofre com compulsão ou outro transtorno alimentar. Fato fundamental, não se deve ter vergonha de família. Junto com um amigo, família é a parte fundamental no tratamento de compulsão alimentar ou qualquer outro transtorno alimentar. Um transtorno alimentar nunca vai ser fácil de tratar, vai trazer características, consequências negativas para a vida da pessoa e para a vida da família. Uma característica, uma escolha, isso que não é simplesmente uma escolha. A pessoa não tem uma compulsão alimentar porque quer. A gente não pode tratar isso como uma sem-vergonhice, como às vezes a gente escuta. Nossa, aquela pessoa lá tá comendo tudo isso, ó. Não. A pessoa não está conseguindo ter controle, ela tem alterações patológicas que realmente levam aquela pessoa a estar naquela situação. Situação essa que atinge diferentes públicos, diferentes classes sociais, idades, gêneros. Os transtornos alimentares, eles implicam no risco aumentado para suicídio, assim como também complicações medicamentosas, às vezes até em situações para tentar compensar. A genética é um fator de extrema importância nos transtornos alimentares. Só que a genética por si só não define quem vai desenvolver transtorno alimentar. Então a genética por si só não explica. A total recuperação de um paciente com transtorno alimentar e de compulsão alimentar é possível. Quanto antes houver esse diagnóstico, quanto antes houver intervenção no processo, a ajuda dos amigos, da família e o tratamento com terapia, quanto antes, maior as chances que essa pessoa esteja bem e se sinta em paz. E consiga finalmente fazer as pazes com o corpo, fazer as pazes com a comida e se sentir feliz com esse processo.